Nós já temos uma crise sanitária, acrescentou-se uma crise económica, uma crise social, havia uma crise política, era absolutamente insano e injustificado. E não creio que nada justifique que isso venha a acontecer, pelo contrário, acho que as negociações têm vindo a correr de forma a ficarmos com um bom orçamento para 2021. Não estamos obrigados a nada, mas nunca fugimos da nossa responsabilidade. Julgo que era tempo do Partido Socialista dar sinais mais claros sobre a sua vontade negocial para podermos ir concretizando matérias e avançar. Porque esse sim é o passo fundamental e esse é o passo que tem falhado. Não há lugar para querelas institucionais durante pandemias. Não há lugar para querelas institucionais no decurso de uma gravíssima crise económica e social. Não há lugar para o chefe de Estado dizer uma coisa, o chefe de governo dizer outra, o governo dizer outra e o Parlamento votar outra. Não é o problema de alguém se encostar mais ou menos a quem quer que seja. É questão de olhar para o interesse nacional e perceber que numa situação, não é crítica, é muito crítica, ser fundamental a estabilidade. Para Marcelo Rebelo de Sousa, era uma loucura e uma bizantinice haver uma crise política este ano. E agora não pode haver querelas institucionais nem ciclos eleitorais em pandemia. Para António Costa, é insano e injustificado. Mas são apenas variantes da mesma coisa. Um orçamento chumbado e um governo derrubado num pico novo da pandemia, nas vésperas da presidência portuguesa da União Europeia e, pior do que tudo, quando o presidente não pode dissolver a Assembleia nem convocar eleições até março. É um cenário impossível. Parece tudo bluff, parece tudo encenação, mas as negociações só estão fechadas quando estiverem mesmo fechadas e este orçamento parece que terá o mesmo destino do de 2020, que só teve fumo branco na 25ª hora das conversações. António Costa transformou-se num artista do arame com ventos à direita e à esquerda, um equilibrista sem ter a quem se agarrar e sem rede onde cair. O Bloco não se sente obrigado a viabilizar o orçamento, diz Catarina Martins, que riscou muitas linhas vermelhas na areia. Resta saber se os 9 anos que passaram fizeram o Bloco esquecer o que aconteceu em 2011 com o chumbo do PEC 4, a queda do governo de Sócrates, o encolhimento do Bloco, a vitória da direita. Com o PCP aparentemente fora de corrida, temos o foco no Bloco ou no PSD. Se for preciso fechar os olhos e engolir o sapo e dizer que há gente responsável na sala para o país não ir para uma crise política no pior momento, e quando Chega parece ser o único partido com crescimento garantido, Rui Rio pode ter aqui uma oportunidade. Provavelmente vamos ter suspense sem drama, mas entraremos num ano em que é mais certo termos drama no final com menos suspense pelo meio. O exercício de 2021 será ainda mais difícil. No orçamento para 2022, esse orçamento que António Costa fará em 2021, o Primeiro-Ministro quer cumprir os 3% de déficit e isso significa 2 tipos de problemas. Nem pode assumir muitos compromissos já, nem terá grande folga para acomodar exigências da esquerda depois. Estamos na manhã de terça-feira e para falar destes tempos de crise, pandemia e instabilidade política, temos connosco a Ângela Silva, jornalista do Expresso que acompanha Belém. Bom dia, Ângela. Bom dia, Vítor. A Mariana Lima Cunha, jornalista do Expresso que acompanha às esquerdas. Olá, Mariana. Olá, viva. E o David Diniz, comigo, que faz a dupla residente deste podcast. Olá, David. E que não acompanha ninguém a não ser o Vítor Matos neste podcast. Eu sou o Vítor Matos e esta é a edição número 142 da Comissão Política. Ângela, eu começo por ti. Isto é tudo encenação? É tudo jogo negocial ou estamos mais perto de uma crise do que imaginamos? Eu acho que estamos mais perto, acho que a situação desta vez é diferente, é mais complexa e, sobretudo, eu acho que há 2 figuras da cena política que estão verdadeiramente atrapalhadas, que são o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E estão verdadeiramente atrapalhadas porque acho que se começa a perceber que um e outro foram excessivamente ligeiros e QB irresponsáveis na forma como geriram o arranque desta legislatura. António Costa, depois de ter governado 4 anos com o Bloco de Esquerda e com o PC, das duas uma, ou acreditava verdadeiramente que eles eram 2 parceiros fiáveis e que lhe permitiam governar o país para resolver problemas estruturais e para fazer com que o país andasse para a frente, ou limitou-se a montar uma estratégia de sobrevivência política e na primeira oportunidade tentou-se livrar-se deles.
foi o que Costa aparentemente fez no início da sua segunda legislatura, em que dispensa os partidos à sua esquerda e tenta governar como se tivesse maioria absoluta. E Marcelo Rebelo de Sousa foi cúmplice. Esse é o momento de maior e irremediável cumplicidade entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Marcelo podia ter feito como fez Cavaco e exigir a António Costa que lhe apresentasse uma solução de governo estável e que garantisse uma legislatura. Não é só uma questão de evitar crises, é uma questão de perceberes que tens um governo com uma maioria bastante para poderes fazer coisas e não só ir pondo paninhos quentes e resolvendo pequenas questões, por muito que sejam importantes. A anterior legislatura houve questões importantes no que toca à devolução de rendimentos às pessoas, isso socialmente foi importantíssimo, isso permitiu aumentar o consumo, isso permitiu dinamizar a economia. Pronto, mas isso é pouco. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, que inicialmente não fez essas exigências, agora diz que não podemos andar aos sabores de cada orçamento, não é? Isto é contraditório ou não? Sim, e mesmo se olhares para trás, se não olhares só para o que o Presidente diz agora, o Presidente disse sempre que era preciso uma maioria estável, duradoura, que era preciso também uma alternativa, ok, mas que era preciso uma maioria estável e duradoura, que era preciso não pensar só no curto prazo, era preciso ter uma visão estratégica de médio e longo prazo. Ora, isso não existiu e António Costa sabia que não tinha isso e por isso livrou-se dos seus parceiros de esquerda no início da segunda legislatura. Agora, preparavam-se para mais uma legislatura de ir fazendo umas coisinhas, pronto, e irem-se safando do ponto de vista eleitoral. O que aconteceu foi que veio a pandemia e aí as pessoas passam do suplementar para o essencial. E o essencial é realmente teres alguma estabilidade na forma como vais conduzir o país, não só por causa da pandemia, mas por causa do balúrdio que vem aí de dinheiro da Europa, não é? Portanto, se é tal oportunidade única, tu precisas de saber com que visão é que vais governar o país. E, portanto, eu acho que, sobretudo, independentemente da aprovação dos orçamentos, eu acho que há dois políticos que estão verdadeiramente atrapalhados. E acho que a frase de Marcelo Rebelo de Sousa esta semana, de que em tempos de pandemia não pode haver querelas institucionais nem ciclos políticos, acho mesmo que é um tiro no pé. Quer dizer, quando a doutora Manuela Ferreira Leite sugeriu que interrompêssemos a democracia por 6 meses, foi crucificada na praça pública. O que o Presidente está a dizer agora não me parece muito diferente. Mariana, quem tem a chave do cofre é o Bloco de Esquerda. Quem vai definir o primeiro passo para o que pode acontecer é Catarina Martins. As linhas vermelhas foram desenhadas, algumas são complicadas. Tu achas que o Bloco pode vir a ter ganhos de causa para conseguir aprovar o orçamento ou deixar passar com a abstenção sem perder a face? E sem se gerar uma crise política que depois podia ser desastroso? Este momento é muito complicado para o Bloco de Esquerda. O Bloco tem noção de que este é o primeiro orçamento difícil que tem pela frente, não é? Nós começamos a legislatura com aquela tentativa de acordo que o Bloco propõe e o Governo rejeita, dizendo que é impossível de cumprir, porque tinha muito a ver com questões laborais, que são um dos pontos de tensão entre o PS e o Bloco. Logo a seguir temos um primeiro orçamento que ninguém quer deitar abaixo, até porque é o primeiro da legislatura e ninguém quer ir para eleições nessa altura, e a seguir temos o orçamento suplementar. Portanto, o Bloco está muito consciente de que este é o primeiro orçamento a sério, o primeiro orçamento em que se vai definir e que vai definir qual é o percurso político que quer ter daqui para a frente nesta legislatura. E mais do que isso, sabe que nesse sentido já foi um bocadinho ultrapassado pelo PCP, que se começou a descolar antes. E portanto o Bloco sente-se aqui um bocadinho entalado entre a espada e a parede, que é, não se definiu antes, até agora, corre o risco de ser visto como o parceiro que na 25ª hora vai acabar por ajudar o Governo, por salvar, enfim, e o Bloco está a fazer muita força para passar a mensagem contrária. Que é, atenção, isto não são favas contadas, nada está garantido, etc. Agora, como tu dizias, o Bloco também arriscou, e se calhar muito precocemente, muito nas linhas vermelhas. E, portanto, ainda ontem a Catarina Martins, em entrevista à SIC, parecia um bocadinho mais defensiva, um bocadinho mais recuada na defesa dessas linhas vermelhas. O Bloco estava ao mesmo tempo a reunir com o Ministro das Finanças, na altura, e quando é questionada sobre o novo banco, Catarina Martins já não é tão taxativa como tem sido em relação às soluções que aceita ou não. Portanto, o Bloco percebe que avançou muito nas linhas vermelhas inicialmente, percebe que essa pressão pode ser sacudida para cima de si,
que o PCP, peço desculpa, não tem tanta pressão, porque nem sequer tem maneira de, só com voto a favor é que o PCP consegue aprovar o orçamento, e isso é muito improvável nesta altura, e portanto o Bloco sabe que tem esse ónus em cima de si, e não há de ser por acaso que o Bloco começa agora, já falou em governar por duodécimos, fala, ou seja, em que está a trabalhar para soluções, que não há crise política nenhuma, e tenta desdramatizar e esvaziar o balão de cada vez que fala, e há de ser porque de facto já percebeu que tem muita pressão em cima de si. E lá está, o trauma do PEC 4 é real, é falado no Bloco, e ninguém quereria acabar nessa mesma situação. David, António Costa está mesmo no arame, ou é um ilusionista que no fim do espetáculo vai tirar um coelho da cartola e salvar o governo no último momento? Ele aparentemente não estará muito otimista, ou não estará tão irritantemente otimista como já teve noutras situações. Ele também não tem interesse neste momento em criar uma crise política ou em ter uma crise política em cima dele. Não agora. Essa é a pergunta para $1 milhão. Eu acho que, na verdade, se nós olharmos um a um para os partidos, aliás, parênteses, esta semana nos parece que terá uma sondagem já com dados quer das presidenciais, quer do que seria um voto nas legislativas se elas acontecessem agora. Será interessante esperar por sábado para perceber que dados são esses. A verdade é que nós, com os dados que temos até agora, e não recebemos os dados dessa sondagem, percebemos que só André Ventura, como tu dizias e bem na introdução, teria aparentemente a ganhar, do ponto de vista de força eleitoral, a ir para eleições. E António Costa parece consciente de que não teria muito a ganhar do ponto de vista eleitoral mais imediato. Agora, o que eu estranho do lado do governo é o aparente conforto com que está a encarar tudo isto. Ou seja, se nós ouvirmos em público António Costa, ao contrário de Marcelo, ele parece muito mais tranquilo. Ou seja, não parece que a ideia de uma crise política esteja a afligir o Primeiro-Ministro particularmente. E eu estava a comparar com o Marcelo, porque ele em 3 semanas, o Presidente da República, passou de não vai, isso é um disparate, não há nenhuma crise política, não vai haver nada, há um orçamento, está a ser negociado com a esquerda, vai tudo correr bem, para atenção, porque tem de haver um acordo, e eu acho que preferencialmente deve ser com a esquerda, para, nova pausa, atenção, porque se a esquerda não aprovar, o PSD tem que estar disponível, porque eu estive lá para aprovar 3 orçamentos. Isto é uma loucura de mudança de discurso político em tão pouco tempo. Ao contrário de Marcelo, eu vejo António Costa muito tranquilo. Como quem diz que, admitindo que não tem nada a ganhar, também não tem muito a perder com um cenário de crise e, portanto, não se sentir pressionado a ceder muito. E eu acho isso particularmente estranho, porque isto das negociações é como as danças, só a 2 é que fazem sentido. Portanto, isto implica um esforço do Bloco e podemos ir lá, mas também... Porque ele acha que a seguir pode capitalizar isso e ganhar com isso, só que o tempo que ele tinha que demorar em governo de gestão é uma loucura. Mas é que isto não é... Eu estranho isto, mas confesso que não estranho isto de hoje. Eu tenho que recuar um bocadinho para explicar porquê. David, aquilo que a Ângela dizia... por intranquilizar foi o próprio Primeiro-Ministro, que é o Primeiro-Ministro que vem de férias e que diz, meu Deus, vem uma crise, e a seguir diz, se a esquerda me falhar, o governo não tem governo. Eu não li isso exatamente assim, ou seja, o que é que o Primeiro-Ministro diz nessa entrevista? Ele tem uma afirmação que é plenamente consequencial. Se tu perceberes, depois é verdade, nós fazemos essa pergunta, então, mas se não houver acordo, e ele diz, não, se não houver acordo, a bola vai para o Presidente é que tem que marcar. E o Vítor, aliás, pergunta nessa entrevista ao Primeiro-Ministro, foi há um mês, nem isso, e o Vítor pergunta logo de seguida, mas o que é que isso quer dizer? O Governo demite-se? E ele responde, não é nada disso que eu estou a dizer, estou só a dizer que a tirar uma consequência. Este governo nasceu à esquerda há 5 anos e a esquerda continua. Não vamos negociar com o PSD. Se o PSD quiser aprovar um orçamento ótimo, ele acrescenta isto. Se o PSD quiser aprovar um orçamento ótimo... Mas sem negociar. Mas nós é que não vamos lá negociar com eles. Agora, isto não é... O que ele diz é que este governo está esgotado. É quando ele diz que este governo está esgotado, a partir do momento em que a esquerda não queira. Tem que depender do PSD. Mas é aí que eu estranho, porque, e insisto, não é de hoje. Porque é assim,
nós temos de recuar ao tempo da campanha eleitoral anterior para perceber porque é que não houve um papel. A Ângela tem toda a razão. Há aqui uma prova bastante factual de que um papel não é só um papel. É uma coisa com um valor muito grande no que diz respeito à estabilidade. Mas não é só isso. É verdade, esse ponto é importante, porque a partir do momento em que o PC não quer, coloca o Governo e o Bloco de Esquerda numa posição desconfortável e o Presidente também. Mas uma coisa é uma posição desconfortável, outra é ignorar os sinais que existiam. Nós não sabíamos que havia uma pandemia. Estamos todos de acordo sobre isto, tirando Bill Gates, que aparentemente em 2015 disse qualquer coisa sobre o que vinha aí. Na realidade política portuguesa esse dado não existia, mas existiam, plural, muitos sinais de uma crise económica que seria muito mais acentuada do que aquilo que nós tivemos na legislatura anterior. E é na entrevista em campanha eleitoral que Nós Expresso, aliás, eu e o Vítor estivemos nessa mesma entrevista, fizemos ao Primeiro-Ministro, que ele próprio diz, que o que vem aí pode ser uma crise económica tão grande como a de 2008. Ora, um Primeiro-Ministro que admite naquela altura até aqui mais longe, sim, que vinha em perspectiva uma coisa daquelas, não pode chegar ao momento pós-eleitoral e dizer ao Bloco que não quer mais negociar porque não aceita que os contratos a prazo, ou melhor, que os estágios de entrada nas empresas não possam passar outra vez a 6 meses porque ele pôs a 12. Quer dizer, isto não é uma justificação para não negociar. É evidente que todos os partidos têm linhas vermelhas, mas todos os partidos, se quiserem negociar, têm de saber. De uma negociação, não é? Depois, a partir daí, e isto, visto à distância, é ainda mais estranho. E nas negociações do atual Orçamento de Estado é ainda mais estranho. Porque, vamos lá ver, mas aí é estranho do lado do PS e do lado do Bloco. Parece-me esquisito que o Bloco de Esquerda, que passou anos a refilar com o Mário Centeno porque não podíamos subjugar um Orçamento de Estado ao déficit, que agora se preocupe porque o novo banco entra no déficit mesmo que não seja o Orçamento de Estado a transferir. Ou que diga que o Governo não está a negociar muito, quando o Governo está a pôr quer o dinheiro do Orçamento de Estado, quer o dinheiro dos fundos comunitários em tudo, quando são prioridades que a esquerda definiu nos últimos anos. Porque em conjunto. O Bloco de Esquerda tem as suas questões aí, não é? E sente-se tão pressionado e vê o PCP a descolar tão mais cedo que se sente pressionado a fazer voz grossa até internamente, não é? Certíssimo. E é demonstrar, como nos diziam esta semana, que tem de fazer uma pedagogia interna para se perceber dentro do partido que o Bloco não se vende por migalhas e que, portanto, mas isso é a história do Bloco do Lobo, não é? Tem de... Pois, exato. Agora a questão é perceber... Tantas vezes falámos que era a sério a negociação e depois chegou-se ao fim e o que havia era uma coisa já mais ou menos cozinhada. O que tenta fazer neste momento este orçamento é mesmo diferente. Mas agora vamos ver se Mariana, é à última hora. Claro. Até onde é que tu achas que o Bloco pode aceitar sem perder a face? É que aqui a questão é toda... o Bloco vale 9%, 10%, portanto não pode ter ganhos de causa que sejam muito desproporcionais em relação ao que o Bloco pesa na realidade. Aliás, era um dos discursos que eles tinham na passada legislatura, é que nós só podemos influenciar na medida do nosso peso eleitoral, não é? Quer dizer, o Bloco não pode fazer, já está, são exigências muito acima do peso eleitoral, que é meter o pé na porta e dizer que se não houver dinheiro para o novo banco, não há orçamento. Sim. E já obriga o Governo aqui a um trabalho de contornar o assunto e arranjar aqui outras soluções, não sabe muito bem se são possíveis. Agora, o que é que tu achas que eles podem, até onde é que eles podem aceitar e para no último momento votarem ou deixarem passar? Acho que há alguns caminhos que é possível fazer, não da forma como o Bloco os colocou. Na saúde, por exemplo, acho que há perfeitamente caminho para andar, até porque isso também é uma prioridade do Governo e tem de ser. Nesta altura ninguém compreenderia que não fosse. Novo banco, como eu estava a referir há pouco, eu acho que já se nota um bocadinho uma diferença de discurso da Catarina Martins. Estão a trabalhar. Exatamente. A estão a trabalhar, não sei em quê, mas já estão. Vão chumbar, não vão. E ela responde, estamos a trabalhar. E estavam, nesse momento, literalmente a trabalhar no Ministério das Finanças. Nas questões laborais, que é um bloqueio, enfim, histórico, o Governo apresentou alguns meios caminhos possíveis. No teletrabalho e por exemplo, e não só, por exemplo, na questão de proibir os despedimentos, o Governo o que diz é, ok, na questão de se for aplicável a despedimentos coletivos ou se for restringir os apoios, não cortar completamente os apoios às empresas, podemos conversar. Há alguns caminhos possíveis. Agora, não há da maneira como o Bloco os colocou, que era uma coisa de ou vai ou racha. E aí a única coisa que se pode interpretar é se o Bloco ainda assim não ceder, será porque de facto concluiu que lhe interessa mais juntar-se ao PCP
neste movimento de descolagem e fazer oposição de facto e assumir a oposição do que ficar colado ao governo numa crise, sobretudo crise social. Mas eu ia colocar uma questão que vocês podem comentar os dois, eu colocava a Ângela, depois pegas, David, no teu raciocínio. Quer dizer, aquilo que o David estava a dizer há bocado, aqui uma coisa, o António Costa parece das duas uma, ou muito desorientado, o que não bate certo com o perfil dele, ou se calhar apostado desde o início da legislatura a levar isto só até meio, e a legislatura não durar o tempo todo, e ele tentar ir à procura da tal maioria absoluta ou perto disso e fazer o sonho que seria se calhar uma maioria com o PAN. Ninguém sabe, quer dizer, eu não sei, não faço ideia o que é que vai na cabeça de quais são os planos pessoais do Primeiro-Ministro. Ninguém sabe, pronto. Há essa hipótese, que é o sonho de uma maioria absoluta, seguramente que ele já teve, porque todos os Primeiros-Ministros o têm, não é? O sonho de interromper a legislatura por forma a sair do poder num calendário favorável para conseguir agarrar um lugar na Europa também é uma coisa de que se fala muito nos bastidores. Que António Costa adoraria ir para presidente do Conselho, por exemplo, e que para isso convinha que ele ficasse liberto daqui a... 2024. Pronto, exatamente. Portanto, agora eu não sei, não faço ideia quais são os verdadeiros sonhos de António Costa. O facto de ele revelar alguma tranquilidade, acho que isso tem muito a ver com o feitio dele. Quer dizer, o caráter das pessoas e a forma como as pessoas estão na vida também influencia a forma como se posicionam politicamente. Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, eu acho mesmo que esta frase de Marcelo dizer que em pandemia não há querelas institucionais e que tem que se esquecer os ciclos políticos, quer dizer, acho que é uma coisa do outro mundo. Isto apenas revela que Marcelo, por natureza, não é um homem de fraturas. Ele é um homem, de facto, de consenso e de fazer pontos. Foi sempre assim. Foi sempre assim. Portanto, quer dizer, a ruptura é uma coisa que, de certa forma, o apavora. E depois isso também conta. Eu acho que António Costa aí tem uma fleuma infinitamente superior. Agora, é verdade que nós escrevemos, no sábado, que ele tinha comunicado ao Presidente da República que havia fortíssimas hipóteses de não conseguir aprovar o Orçamento de Estado. Pessimismo. Portanto, que não... presumo que ele não esteja feliz com essa eventualidade, não é? Claro. Acho que a situação é verdadeiramente apertada. Quem é que mais perde com isto se ele não conseguir ter um orçamento aprovado? Quer dizer, perde o país, porque viver em duodécimos não é uma coisa simpática, não é? Pronto, com tudo o que isso significa, exatamente, de limitações, de limitar margem de manobra ao Governo. É mau para o Governo realmente se começa a receber fundos da Europa e se já chegarem alguns este ano, ou mesmo no princípio de 2021, quer dizer, o que quer é ter margem de manobra para poder tomar decisões. É mau também para os partidos da oposição, porque dá uma imagem de bloqueio. O próprio Rui Rio não é um líder da oposição que eu imagino cavalgar fortemente um cenário de bloqueio, antes pelo contrário, ele o que diz, aliás, e disse numa entrevista que deu ontem, diz que é importante que o Primeiro-Ministro e o líder da oposição nunca percam a capacidade de dialogar. Quer dizer, eu acho que ninguém ganha com isto. Acho que aí Marcelo está certo. Quer dizer, há que inventar uma saída e acho que o mais normal é este orçamento passar. Como tu disseste no início deste podcast, a dúvida é se do ano seguinte já não interessa mais, nomeadamente ao PST, aproveitando o eventual desgaste do Governo, mas é preciso sempre olhar para as sondagens, claro. Porque imagina-se, no próximo Orçamento de Estado, portanto, daqui a um ano, o PST continuar nas sondagens abaixo dos 30%, que interesse é que o Rui Rio tenha a ir a votos? Claro. Vai a votos para quê? Para perder as eleições e para ser corrido a liderança do PST? Claro. Portanto, quer dizer, eu acho que o jogo vai continuar aberto até lá. David, tu percebes se isto é... se António Costa teria um plano ou se este jogo de ir jogando o jogo à medida que as coisas vão acontecendo, achava que isto podia ter um desfecho mais favorável? Não, eu acho que ainda podem ter, não é? E vamos lá ver. Convém não esquecer de quem é que estamos a falar. António Costa é um jogador habilidoso, portanto isto não é segredo para ninguém e aliás, das poucas coisas particularmente unânimes no nosso panorama político, quer dizer, até os muito críticos de António Costa reconhecem que ele é um jogador habilidoso. E se nós colocarmos, é assim, o jogo tal como está hoje está entre Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Não há mais atores. Nós sabemos que o Partido Comunista Português definitivamente se colocou fora do jogo de negociação. E nós estamos num jogo de traumas, se tu quiseres. A Mariana falava do trauma do PEC 4 para o Bloco de Esquerda, que foi o momento em que o Bloco atingiu o seu ponto mais baixo do ponto de vista eleitoral da sua história, ou melhor, da sua história já recente, por penalização dos eleitores, dos seus próprios eleitores, face a uma não viabilização de um governo de esquerda e a viabilização depois, inevitavelmente, de um governo de direita, se quiseres. Mas também temos do lado do Partido Socialista um outro trauma,
que é um trauma dos 6 anos, porque o Partido Socialista, na verdade, não conseguiu governar até hoje mais do que 6 anos. E isto foi assim com António Guterres. Ao 6º ano, António Guterres vai para eleições autárquicas e cai. A maldição do 6º ano. E foi assim com José Sócrates. Ao 6º ano, vem a Troika. Portanto, o Partido Socialista também não se livra do trauma dos 6 anos, que são menos 4 do que o PSD. É uma desvantagem grande. Isto parece o meu Sporting para o Benfica. Aqui, jogando-se entre 2 traumas, eu acho que há a tensão dos 2 lados, quer dizer, não há uma tensão só no Bloco de Esquerda interna, há também uma tensão no Partido Socialista de é preciso ir mais longe na negociação ou não é. E eu, se tivesse de apostar, eu apostaria que o Partido Socialista vai fazer tudo para aprovar este orçamento. Por uma questão meramente lógica. É porque se nós olharmos para o ciclo político como podemos prever, enfim, e apesar de tudo temos alguns dados, apesar do imprevisto, acho que mais imprevisto que uma pandemia é difícil. O que é previsível que aconteça é que o próximo ano, do ponto de vista económico e, portanto, social, seja o mais difícil deles todos. E, portanto, se é o mais difícil deles todos, diria eu, é de todo imprudente ao Partido Socialista apresentar-se a votos nesse momento. Porque imaginem o que era irmos para eleições e o Partido Socialista ter o mesmo resultado que teve nas eleições de há um ano. Quer dizer, era o princípio do fim. Ficávamos todos a olhar para António Costa como olhámos para Guterres. Pior do que olhámos para Guterres na segunda eleição. E isso sim é bastante traumático. Portanto, eu acho que António Costa, percebendo por isso, isto... David, pode ser que aí interessa a todos os partidos da oposição ir a jogo nessa altura, estás a ver? Pode interessar que ninguém salve Costa nessa altura, exatamente porque pode ser um momento favorável para as oposições crescerem, uma vez que o PS estará mais fragilizado do ponto de vista eleitoral. Pronto, eu admito isso, mas eu acho que é um jogo muito arriscado para a oposição. Porque, voltando a olhar para as sondagens, sábado voltaremos a falar sobre isto, ou se quiserem, na próxima Comissão Política, pode não chegar para eles, a verdade é que eles ganhar verdadeiramente com isso. Eles perderem não significa que alguém ganhe. Portanto, pode ser um lose-lose game. Portanto, pode chegar ao fim do jogo e dizer assim... Só ganhou, chega. O António Costa está muito mais frágil, mas na verdade quem está mais forte é só o Ventura. E isso não é um jogo muito favorável. Portanto, eu acho que mesmo para o Bloco de Esquerda, o que é que o Bloco verdadeiramente ganha em provocar eleições? Eu não estou a dizer em afastar-se do jogo, isso sabemos todos que ganha muito, que é para não ficar corresponsável pela crise social que aí virá. Agora, a ir a jogo, o que é que o Bloco ganha? Para ter 10%, no melhor dos cenários, que é o que as sondagens hoje dão, ou o Bloco acha que vai capitalizar e vai chegar aos 15%. Quer dizer, se não chegou há um ano... Ninguém colocou, é um cenário impossível. Que não existe. Aparentemente impossível, não é? E essa é exatamente a questão. Quer dizer, a partir daí, se calhar a dúvida passa a ser se António Costa conseguir sobreviver ao orçamento de 2022, para 2022, se ele já começa numa curva ascendente e numa recuperação. Exatamente. Que permite acabar a legislatura, não de pantanas, mas ainda com algum fulgor. Se estamos a falar de tática, é exatamente isso que eu acho que pode estar no mindset de todos, que é a crise social vai ser pesada, não rentabilizando muito a oposição pode crescer alguma coisa. António Costa, sobretudo, ficará muito mais frágil e, portanto, é apostar na derrota de quem ganha, não na sua própria... Já a pensar em outras eleições. Agora, porque é que isto é muito arriscado? É que aí sim, Marcelo passa a ter toda a razão. Se a ideia é começar a pensar numa sequência eleitoral como Espanha, aí nós vamos arriscar colocar o país no momento mais sensível, não vou dizer no pior, mas no momento mais sensível, num frenesim eleitoral em que o governo terá ao longo do próximo ano e meio, 2 anos, que é todo o tempo que demora esse ciclo político prolongado, muito frágil, com poucos instrumentos para agir. David, olha, e isso parece-me perigoso. Há aqui um fator que nós não estamos a falar, que é a mais que provável remodelação em junho, julho, no próximo verão, que em princípio poderá dar algum gás ao governo. No entanto, se olharmos para as últimas micro-remodelações, sempre que foi necessário fazer, aquilo é só prata da casa. Portanto, tu achas que uma remodelação a meio agora do ciclo poderia dar-te ali algum gás e rejuvenescer o governo e dar-me maior frescura? Vou-te dizer porque é que acho que não. Eu acho que seria todo benéfica porque este governo foi montado com uma estrutura louca. Um responsável do Partido Socialista dizia-me na semana passada uma coisa com imensa graça. Que um destes dias foi ao Parlamento para uma daquelas sessões de perguntas ao Governo, ou ao Ministro, ou na Comissão, não tenho bem certeza,
e que de repente olha para a bancada e que se começa a questionar quem é que está na bancada, porque não conhecia os secretários de Estado. Estamos a falar de um responsável do Partido Socialista, portanto, alguém como membro da direção. Se ele não conhece, eu claramente não conhecerei. Partilhamos esse drama com ele. Partilhamos, sim senhor. E o ponto é que, do ponto de vista de agilidade, eu acho que o Governo tinha muito a ganhar em reduzir-se. Eu sou absolutamente contra governos grandes. Passos Coelho cometeu esse erro, António Costa cometeu esse erro, Guterres cometeu esse erro. Passos Coelho começou com um governo mínimo e depois teve que o alargar porque aquilo... Não, pois exato, tens razão. Não dava. Tens razão. Passos Coelho cometeu o erro contrário, que era curto demais. E a esquerda normalmente comete o erro contrário, que é governos grandes demais. Agora, se me perguntas se isso tem alguma efetividade eleitoral, eu tenho muitas dúvidas, porque francamente este governo é um governo António Costa. Quer dizer, ninguém reconhece neste governo um grande peso político noutra pessoa, portanto não... Havia o Centeno, pronto, agora... mas havia, já não há. Certo. Mariana, nós já estamos a falar do PCP, parece que é uma carta fora do baralho. Pois Primeiro, coitado, já o tirámos do filme. Já Jerónimo está fora do filme, ainda há alguma possibilidade dos comunistas entrarem no jogo, e se não... qual é a estratégia? É voltar ao ponto inicial, ao ponto sempre do PCP e tentarem agora finalmente voltarem a crescer nas eleições, que o partido está a mirrar a olhos vistos? Sim, o que o PCP fez em relação a esta negociação, especificamente, desenhou o seu caminho, primeiro cancelando aquela célebre reunião que ia ter com o Governo, porque preferiu ir ao Avante e fazer a partir do palco do Avante as suas exigências, e foi uma lista longa, e anunciando que ainda se podia contar com o PCP, ou aliás não se apressem a dizer que com o PCP já não se conta. E entretanto o partido calou-se, não fala sobre as negociações e não dá qualquer informação sobre o andamento das negociações. Portanto, por aí é difícil ler que papel é que o PCP está a tentar ter nestas negociações. Agora, o que é certo é, voltando às teses do partido que se falou muito esta semana, quem ler as teses do PCP constata várias coisas. A primeira é que há ali já um capítulo diferente, há literalmente capítulos diferentes para falar da nova fase da vida nacional, que é o nome que o PCP usa para falar da geringonça, e depois o presente. E o PCP separa esses momentos. Primeiro faz alguma ginástica para justificar o envolvimento na geringonça até para dentro, não é? Dizendo que houve alguns ganhos, mas que nós sempre dissemos que não podia haver ilusões. Portanto, quem tinha expectativas no alto e achou que nós íamos conseguir tudo aquilo que nos propusemos, não era verdade, até porque, e é uma ressalva importante que o PCP faz, o Bloco, nas palavras do PC, tem um colo mediático, mas, ou seja, o que isso quer dizer é que o Bloco capitalizou mais do que o PCP com a solução da geringonça, e isso viu-se nos resultados das eleições. E, portanto, quando o PCP fala do presente, é não virar de página, fala da geringonça no passado, e quando fala do presente, a conclusão é, com estas eleições o jogo mudou, nós perdemos força, e, portanto, o PS não é que tenha mudado, o PS só voltou a mostrar o que é um partido com mais pontos de convergência com o PSD do que connosco. E, portanto, nós perdemos capacidade de influenciar. Era isso que estava a mudar o PS, aparentemente, durante os tempos de geringonça. Acresce a isto que o PCP agora recorre muito ao argumento, tem usado tudo o que pode para solidificar este argumento. Foi no suplementar, com as convergências entre o PS e o PSD, foi até na alteração do regimento da Assembleia da República, o PCP usou isso como argumento para dizer como veem, eles estão de acordo em muito mais coisas do que nós, e tem usado Marcelo Rebelo de Sousa para dizer que até o Presidente da República está a patrocinar uma aproximação. O PCP diz que há um branqueamento do PSD para o PSD voltar a jogo. Portanto, parece tudo pretexto. Parece tudo pretexto, aliás. Não, quer dizer, nada disso já foi isso que aconteceu no suplementar, que é, olhando para o orçamento suplementar, o Bloco de Esquerda e o PCP tinham argumentos muito semelhantes para aprovar ou não aprovar. E sobretudo, Mariana, eu acho que o PC percebe que alguém tem que protagonizar uma força de protesto. Sim, estás a ver? Há muita gente que, apesar de tudo, está zangada com isto. Eu acho que é por isso que o Bloco se sente tão pressionado neste momento. Há muita gente que vai sentir a crise no pelo. Sim.
E, portanto, não pode ser o Chega que vai ser o único reduto do voto de protesto. Eu acho que o PC percebe que também tem uma chance. Certo, claro. Mas isso encosta o Bloco numa posição desconfortável. Claro, exatamente. É por isso que o Bloco está tão pressionado. E já está tudo a pensar nas autárquicas. O PC levou uma abada, agora tem que tentar recuperar. E perdeu 9 em 10 câmaras para o PS. Aí o Bloco tem a vantagem de não ser um teste ao Bloco. Sim, não precisa, porque não tem força autárquica. Desse lado está mais. Mas a Marisa, vamos ver, se a Marisa ficar muito abaixo dos 10%, quer dizer, abaixo ou acima, isso vai ser uma leitura para o próximo ano. Se a Marisa tem uma boa... Certo, mas isso em janeiro já passou o orçamento, não é? Não, mas depois não dá para a estabilidade contas política do ano que vem. Só sobre o que a Angela dizia, acho que o PCP aí foi o partido mais rápido a perceber a dimensão, o impacto da crise que poderia vir aí e a descolar muito rapidamente, porque percebeu que é uma posição em que o PCP muito dificilmente pode justificar estar colado a um governo do PS com os resultados eleitorais que tem tido, e numa situação destas, numa crise social, estar ao lado de um partido que o PCP descreve sempre como sendo quase de direita, torna-se muito difícil de justificar, sobretudo para dentro. Não é? Muito bem, então agora vamos ao que não nos sai da cabeça. Mariana, começo por ti. Ok, fora orçamento, que é o que verdadeiramente não me sai da cabeça nesta altura. Não te sai da cabeça porque eu estou obrigado a sim, porque sou obrigada a isso, não é que seja o que eu gosto de fazer nos meus tempos livres, não é o meu hobby. Mas o que não me sai da cabeça, infelizmente, são as notícias que têm, o Expresso ainda no sábado escrevia sobre isso, parecido sobre a quantidade de consultas e cirurgias que estão e que vão ficar por fazer no SNS por causa da pandemia. E eu aqui, só um minuto para falar, eu ainda há pouco tempo tive um problema de saúde que me permitiu verificar um bocadinho isso in loco, não é? Realmente, hoje em dia, quando se liga, por exemplo, para a linha do SNS 24, que quando uma pessoa tenta, lá está, cumprir os protocolos e não entupir as urgências e seguir os passos que nos são dados, parece que estamos a ligar para uma linha de apoio à Covid. Ou seja, o único assunto, as únicas perguntas, os únicos sintomas de que se pergunta são os que têm a ver com a Covid. E é um bocadinho... Exato, isso na verdade tudo pode ser Covid, não é? Neste momento, portanto. Mas acaba por se tornar um processo um bocadinho labiríntico. A demora em marcar consultas é gritante e, portanto, isto não estou a apontar o dedo aos profissionais de saúde que devem estar escutadíssimos e que têm as condições que têm, mas realmente é preciso reforçar as condições para tratar disto, porque enfim, continua a haver doenças muito piores do que... Agora recebi um push aqui do nosso jornal em que o Henrique Raposo escrevia um artigo a perguntar a quantas mortes escondem as 12 milhões de consultas adiadas. E, portanto, acho que isto é um problema real. Muito bem. Que também tem a ver com orçamento. Portanto, no fundo, eu só penso no mesmo. Isto está tudo ligado. Exato. David, isto está tudo ligado. O que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça a campanha verdadeiramente suja que André Ventura está a fazer no seu rumo para as presidenciais. E isto leva-me a quê? André Ventura faz posts sistemáticos sobre Paulo Pedroso, desde que Paulo Pedroso foi escolhido por Ana Gomes para ser sua mandatária. E o último passo desta insanidade é pôr um cartaz convocando uma manifestação com a imagem de Paulo Pedroso junto com Duarte Lima, Armando Vara e José Sócrates, dizendo-se contra a pedofilia e a podridão do sistema político português, aliás, convocando uma manifestação para o próximo domingo contra isto tudo e associando isto tudo. E eu queria dizer uma coisa, eu acho que nós jornalistas temos muitas vezes um papel de moderação que nos obriga a alguma imparcialidade em muitas coisas, mas há também momentos em que nós temos de dizer o que nos vai pela alma, porque há princípios que nunca se pode abdicar. E eu gostava muito de falar sobre Paulo Pedroso só em 2 pontos, se me permitires. O primeiro é pessoal. Eu conheço Paulo Pedroso há 20 e tal anos, é um homem de uma inteligência incrível, um político como poucos vi em Portugal. Foi o primeiro político do PS de quem eu ouvi falar a tese de que o PS devia juntar à esquerda para governar. É engraçado. Isto foi em 2002, numa campanha eleitoral com Ferro Rodrigues, que por pouco Ferro Rodrigues não ganhou. E por pouco a geringonça não se antecipava quase 2 décadas, ou década e meia. E depois há um lado institucional, e o lado institucional é mesmo o mais importante. Independentemente do que nós achemos de Paulo Pedroso ou não achemos, Paulo Pedroso nem acusado foi de pedofilia.
sim, teve o seu nome envolvido num processo judicial. Sim, teve o seu nome sujo por muitas notícias, por muitas acusações ou por muitas denúncias, mas no fim da linha, o sistema judicial português, de que André Ventura se diz representante, sabe-se lá porquê, esse mesmo sistema judicial português ilibou Paulo Pedroso de fosse o que fosse. E eu, independentemente de conhecer ou não Paulo Pedroso, como cidadão, preciso de acreditar no que o sistema judicial português diz. A partir do momento em que um político com assento na Assembleia da República assume com um cartaz e uma manifestação que Paulo Pedroso é aquilo que a Justiça disse que não é, este homem precisa de ser travado em algum ponto. Eu vou repetir. Este homem precisa de ser travado em algum ponto. Olha, isso porque foi o que disse Ferro Rodrigues enquanto Presidente da Assembleia da República. Mas era preciso travá-lo. Mas do ponto de vista, não estou a falar de sistema político, só. Estou a falar também do sistema judicial. Um cartaz, uma manifestação em que se associa Paulo Pedroso à pedofilia, não é só desumano. É muito para lá do que o sistema democrático deve permitir. Mas o que é que estão lá a fazer o VAR, o Lima e o Sócrates? Mistura-se tudo para gerar confusão. É grande confusão. Olha, a mim não me sai da cabeça, já que estamos no domínio da sujeira, não me sai da cabeça a sujeira norte-americana. Realmente já não se aguenta este pesadelo em que todos os dias nos aparecem. É sempre possível ser pior. Esta investigação do New York Times que nos mostra... Posso dizer só, quanto mais bate no fundo, mais ele desce. É, que o Donald Trump fugiu aos impostos durante grande parte dos últimos 20 anos. Portanto, já sabíamos que afinal ele não era um magnata bem-sucedido, era um empresário falido, mas é de facto um presidente moralmente em estado de falência absoluta. Ouve lá, eu só espero, vou acender uma velinha todos os dias para que ele perca as eleições daqui a um mês. Em que ele seja um loser, não só na área empresarial, mas um loser também nas eleições americanas. Hoje vai ver o debate à noite. Espero que Biden não chegue ao ponto de lhe chamar Broken Trump, que se fosse ao contrário era o que ele faria. Espero que ele não deixe esse nível. Olhem, e a mim não me sai da cabeça um trabalho que eu fiz esta semana e que liga com isto, que é a retórica do embaixor de Expresso a falar para Portugal. Embaixador de Expresso? Não, embaixador ao Expresso. Ao Expresso. A dizer que, a falar grosso para Portugal, como se isto fosse um quintal de Washington. Não tanto, os diplomatas sabem dizer as coisas e sabem marcar o seu ponto sem uma retórica básica como foi esta. Aliás, os problemas para que o embaixador americano alerta era uma coisa que nos devia preocupar em Portugal há muito tempo. A presença chinesa aparentemente amigável pode ser a médio e longo prazo bastante problemática e, sobretudo, nisto agora das comunicações, nós de facto não sabemos o que é que poderia ser um mundo ocidental com uma empresa chinesa ligada ao Estado a fazer... Não sei se os Estados Unidos são virgens nesse capítulo. Não são virgens de certeza, mas pelo menos não sendo virgens, são os do nosso lado. Apesar de tudo, há uns sacanas, mas são os nossos sacanas, não é? Não havia alguém que dizia isso. Esta foi a Comissão Política, com edição multimédia da Joana Beleza, ilustração do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana. Isto foi um programa sobre incertezas e para já fique com esta incerteza. António Carlos Jobim, que é o espírito do tempo.